Aqui com o Edu, com a Adriana, é um prazer estar aqui com o Rodrigo, a sua esposa, outros amigos, pastores, empresários. Que prazer estar com vocês, uma honra muito grande. Uma honra estar em Sorocaba, um centro industrial e de riqueza do nosso Brasil. É impressionante como Deus tem abençoado o estado de São Paulo. Impressionante o privilégio de vocês que estão numa região assim, com tanta fertilidade em todos os sentidos. Eu oro para Deus continuar abençoando, São Paulo, Brasil. O Brasil precisa urgentemente de crescimento econômico. Nós ainda temos 70% da população brasileira, das famílias, eu nem digo de pessoas, famílias que vivem com menos de R$3.000 por mês. Eu não sei como vivem. Então nós ainda somos um país muito injusto, um país que precisa de você, precisa da sua criatividade, precisa que Deus te abençoe. É muito sério isso. Nosso país ainda vive dramas e desigualdades enormes. Por isso, estar em São Paulo e ver a pujança da economia, da indústria, do agronegócio, a pujança aqui do comércio, do serviço. Eu oro para Deus abençoar São Paulo, para Deus abençoar Minas Gerais. Minas Gerais é um estado especialmente minerário, industrial no sentido dos metais. Se você tirar de Minas Gerais, que está entre os principais PIBs do nosso país, se tirar a mineração, o minério de ferro, o manganês, o cobre, o zinco que a gente tem lá, se tirar o potássio, se tirar os principais minerações, nós somos o 20º estado do nosso país. Então nós dependemos muito, mas vocês não, vocês têm uma situação mais diversificada. Que bom, por isso eu tenho muito prazer de estar numa igreja que é uma bênção, estar no meio de amigos que são uma bênção, estar num estado que é uma bênção para o Brasil. E a gente ama São Paulo, e a gente admira o que Deus tem feito aqui nesse estado. 40% praticamente da riqueza do Brasil está aqui dentro. E eu espero que seja mais ainda, que Deus os abençoe muito, muito mais. Eu fui engenheiro, eu me formei como engenheiro e entrei para a maior empresa de mineração do mundo, trabalhei na Vale. Desde que me formei, fiquei 16 anos lá dentro, ocupei muitas posições executivas. Quando eu fui para o Canadá para assumir uma empresa que a Vale comprou, depois de ter encabeçado e liderado o processo de privatização, nem tudo que teve na privatização da Vale foi ruim, foi ótimo, mas teve coisa ruim também. Mas na época me chamaram para dirigir uma empresa no Canadá. Eu fui para o Canadá, escolhi casa, escolhi escola para as minhas filhas, estava feliz realizando um sonho não só de ocupar uma posição que eu tinha trabalhado muito por ela, de assumir uma direção maior, mas quando eu estava lá no Canadá, Deus começou a me falar. Eu já era líder na minha igreja, eu já era um pastor de tempo parcial, eu já liderava uma igreja, mas eu não entendia que era tão sério assim, eu não entendia que Deus estava me chamando mesmo para largar tudo. E foi naquela viagem, voltando, numa primeira classe, super chique, todo mundo dormindo à vontade, eu chorando, porque eu sabia que Deus estava pedindo para eu abrir mão do meu trabalho, da minha profissão que eu tanto amava. Eu fiz mestrado, eu me especializei fora do Brasil, eu fiz tudo para aquela carreira e Deus estava me pedindo, larga tudo. E larga tudo para cuidar de uma igreja que tinha 200 pessoas no papel, mas 50 pessoas assistindo um culto. Eu ganhava tanto, ganhava em dólar, ganhava tanto dinheiro, e fui para a igreja para não ganhar nada. Para viver 4 anos sem um centavo. Tive que remodelar minha vida completamente, redefinir totalmente meus padrões. Tive que convencer minha esposa a isso. Pensava nas minhas filhas, eu falava, gente, eu queria dar isso, isso e aquilo para elas, mas eu abri mão porque eu sabia que Deus estava me chamando para ser pastor. Então eu já sou pastor, de tempo integral, desde o ano de 1999, quando eu deixei a empresa depois de 16 anos, e começar praticamente do zero uma igreja que tem transformado vidas, sabe? Então eu sei o que é estar do lado de cada igreja e ser pastor. Eu sei o que é estar do lado daí, estar envolvido no mercado, sei o que é pressão, sei o que é orçamento, sei o que é crise, sei o que é cortar custo, mandar gente embora, Eu ocupei sempre funções de comando. Eu sei o que você passa, eu sei o que é estar desesperado quando começa a dar errado, quando você começa a ruir, mas sei também do outro lado da igreja. Então eu queria compartilhar com você algumas coisas. Me parece
Me parecia até pouco tempo muito, muito estranho estar numa igreja falando de empreendedorismo, falando de empresa, de negócio, sabe? Eu já pastor há muito tempo, eu pensava assim, empresário na igreja é uma bênção, porque ele tem uma renda maior, ele pode ajudar mais a gente. E eu pensava desta maneira, e talvez muitos aqui pensem, pastor só quer saber de empresário para pedir para eles ajuda, para pedir oferta, para pedir o dinheiro. Eu às vezes pensava assim também, pequeno, apesar de ter vivido do outro lado. Até que eu fui para os Estados Unidos em 2015. Eu faço parte do mesmo grupo de pastores que o Edu faz parte, é o Global Kingdom Partnership Network, é um network de pastor, dos maiores pastores do mundo, pastores de milhares de membros, né? Começamos lá com um pastor com 1 milhão de pessoas, né? 1 milhão de membros na Índia, 1 milhão de pessoas na Coreia, estava todo mundo, os maiores pastores do mundo dentro desse grupo. E nós começamos a nos reunir em 2010. E muito estranhamente o coordenador nosso falou assim, em 2015 em Miami nós vamos trazer os maiores empresários cristãos mais conhecidos do mundo, nós vamos convidá-los. Eu me lembro de um lorde inglês de uma fortuna de 6 bilhões de libras esterlinas, dono de uma das maiores empresas de construção. Eu me lembro de um construtor de estradas e obras pesadas da África do Sul, Graham Power, milionário. Eu me lembro de um cara de Singapura, presidente e dono da maior petrolífera da Ásia. Eu falei, caramba, esses caras aqui. E nós nos reunimos ali para uma reunião de pastores, uma reunião de crentes, uma reunião de cristãos. Eu achei aquilo tão estranho, tão estranho. Mas eu vi aquele pessoal e eu falei, caramba, eles são empreendedores, são cristãos, amam a Deus igual eu amo, querem ver o bem das pessoas igual eu quero. E eu comecei a perceber que tinha tudo a ver. Eu comecei a perceber que tinha tudo a ver. E deixa eu dizer para você, tem tudo a ver essa reunião aqui. Você nem imagina como tem a ver. Você nem imagina o que Deus pensa de uma reunião como essa aqui. Eu vou resumir para você como terminou aquela reunião. Nós estávamos, eu acho que deve ser o hotel mais chique, mais sensacional que eu já fiquei em Miami. Uma fortuna, o hotel maravilhoso. Assim, sabe, para você ter uma ideia, o grupo de louvor que tinha acabado de cantar para nós lá, tinha acabado de ganhar o Grammy da música gospel. Era o melhor grupo que tinha. E aí, aquele dirigente, ele entrou para dentro daquele salão super chique de convenções do hotel com duas varas compridas. Elas tinham cerca de 5 metros de comprimento, ou um pouco mais assim. 2 varas assim, mas vara mesmo de madeira, 2 varas aqui assim. E ele pediu para que 7 pastores viessem entrando naquele salão segurando uma vara, a vara dos pastores. E os 7 pastores entraram com aquelas varas. Depois você vai entender porque que eu estou te contando essa história, parece que eu estou maluco. Mas ele depois chamou os principais empresários e chamou que eles entrassem carregando a vara dos empresários. Aí eu não entendi nada, eu falei, o que é esse negócio aqui? Eu acho que eu estou no meio de doido. Como você talvez é um visitante no encontro aqui, dentro de uma igreja, um encontro de empreendedorismo, um encontro para networking, você deve falar assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu estava me sentindo assim. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Aí aquele coordenador do nosso grupo leu um texto da Bíblia. No livro de Ezequiel, capítulo 37, tem uma das visões mais impressionantes da Bíblia. O profeta Ezequiel, Deus o levou a um vale, que era areia pura e cheio de ossos. Pensa numa cena tétrica, apavorante. Ossos humanos, aos montes, tudo seco e morto. E o profeta, um homem que Deus falava com ele e ele comunicava ao povo, ele ficou assustado com aquele tanto de ossos secos. E ele falou, Deus, o que é isso? E Deus falou assim, assim é a nação de Israel, está morta. A nação de Israel está morta. E aí Deus pergunta para o profeta, você acredita que essa nação pode ser restabelecida?
Você acredita que essa nação pode ser restaurada? Você acredita nisso? E aí eu faço um parênteses aqui, e volto aqui, né, de 2015 para agora. Você acredita que o Brasil pode mudar? Você acredita que o nosso país pode brilhar como o melhor lugar para se viver do mundo? Com todo o crime organizado, toda a corrupção, toda a violência, toda a imoralidade, toda a perda de valores, com tudo que você lida, e às vezes você está vendo isso, e às vezes coisas estranhas te abraçam, te forçam num caminho que você não quer ir. Uma nação injusta, uma nação que não tem temor de Deus, uma nação com gravíssimos problemas de educação, gravíssimos problemas com a moçada, com a juventude, de desemprego, não é? Você acha que o Brasil pode ser restaurado? Você acha que o Brasil pode ser transformado? Bem, foi essa pergunta que Deus fez para aquele profeta, e perguntou: você acredita que o nosso país, o seu país pode mudar? Porque, olha, está vendo esse vale de ossos secos? É assim que é o seu país. E aquele homem, ele nem sabia o que falar, e sabe o que ele falou? O que você tem que falar quando você não souber. Quando você não souber, Deus te perguntar uma coisa, você fala assim: ó, Deus, tu sabes. Não é? Ele jogou para Deus, ele falou: tu sabes. Aí Deus falou assim: então você vai entrar comigo nessa. Você quer entrar comigo nessa? Quero. Então ele falou assim: profetiza para esses vales. Profetizar é uma linguagem bíblica que quer dizer falar com fé. Fale com fé. Pare de reclamar, pare de criticar, pare de amaldiçoar. Você já viu como nós brasileiros somos os piores condenadores do nosso país? Ah, esse país não presta. Ah, esse Brasil é um lixo. Ah, eu estou louco para ir embora para Fort Lauderdale, que é meu lugar favorito. Ah, eu estou louco para ir embora para a Europa. Ah, eu quero ir embora daqui, eu vou para Cancún. A gente começa a falar mal do nosso país. E Deus falou para aquele homem: fale bem do seu país. E ele começou a profetizar para os ossos, falar: ossos, vivam, vivam. E sabe o que aconteceu? Os ossos começaram a mexer. E eles começaram a mexer, e o fêmur veio para cá. E a bacia veio para cá, e as costelas se encaixaram, e o fêmur, e cada braço, e o antebraço, e os dedos, todos os ossinhos. E começou a levantar um exército de caveiras. Mas milhares de caveiras, um barulho de osso batendo em osso, tudo no lugar, os crânios, pescoço, coluna. Aí ele continuou a falar: vivam! E aí começou a aparecer carne, e tendões começaram a ligar os ossos. Foi uma formação ao contrário. E depois apareceu pele e olho e tudo, e ficou, só que estava morto. Eram homens, um exército morto. Não tinha vida. E não tinha vida. E aí Deus falou com ele assim: fale mais. Agora peça para o Espírito Santo soprar sobre eles. E começou um vento. E o Espírito começou a soprar sobre os corpos mortos. E o fôlego de Deus começou a entrar. E um exército. E Deus disse para ele assim: assim eu farei com o seu país. Eu vou restaurar a sua nação. Só que a maioria dos cristãos que estão acostumados a ler a Bíblia conhece essa história, mas não continua a ler. Porque logo depois, sabe o que o profeta, sabe o que Deus fala para o profeta? Ele fala assim: pegue 2 varas. Pegue 2 varas. Aí é aquele negócio que o tal coordenador fez lá no hotel de Miami. Pegue 2 varas e escreva numa vara, você escreve vara de Judá, e na outra vara, vara de Efraim. Na vara de Judá, peça para os pastores segurarem, e na vara de Efraim, peça para os homens de negócios segurarem. E sabe o que Deus falou para aquele profeta? Você quer restaurar a sua nação? Você quer ver seu país reviver? Então agora, amarre as 2 varas. E lá em Miami, com muita emoção, os pastores seguravam a vara aqui, os empresários, e eles se uniram, deram um passo, seguraram as 2 varas na mão, e veio uma pessoa e foi dando os nós. Parece até assim uma coisa meio de mandinga, né? Foi dando nó.
Não parece uma coisa assim meio de um, né? Como é que chama isso aí? Fazer assim um, então, fizeram isso aí. E lá em Miami, 2015, a vara dos pastores foi amarrada na vara dos homens de negócio. Desde aquele dia, minha cabeça abriu. Eu vi o que eu não via. Eu passei a ver o que eu não enxergava. Sabe o que a palavra Judá, de onde vem judeus, que era uma das tribos de Israel, sabe o que Judá significa? Louvor, adoração, espiritualidade. Sabe o que a palavra Efraim, um dos filhos de José, uma das tribos. Sabe o que Efraim significa? Efraim significa fértil, frutífero ou vencedor. E se você descobrisse que o Deus dos céus quer abençoar a terra, quer restaurar coisas mortas, quer fazer o impossível pela união de Judá com Efraim? Na época de Israel, tinha as guerras. Nenhum rei ia à guerra se Efraim não viesse junto. Porque eles sabiam, se Efraim entrar, a tribo de Efraim entrar, nós vamos ganhar. Porque Efraim ganhava todas. Mas também, ninguém queria ir para a guerra se Judá não vier juntos. Porque Deus estava com Judá. E a força de Efraim, com a bênção de Deus, a nação vencia. Uma das profecias mais esperançosas da Bíblia, uma das visões mais impressionantes, fala de pastores e empresários, Judá, espiritualidade e criatividade, vitória, força, produtividade juntos. Quando em 2015 nós fizemos essa união, nós estávamos vivendo uma guerra no Iraque monstruosa. O Iraque estava devastado. Os Estados Unidos tinham arrebentado com o Iraque. Milhares de cristãos no Iraque estavam sendo massacrados. E nós tínhamos passado alguns dias ali orando naquele encontro, e orávamos muito pelo Iraque. Quando nós fizemos aquela união ali, na hora um empresário chegou e falou assim: eu vi vocês orando pelo Iraque. Eu quero dizer que a partir de agora, Deus acabou de me falar aqui, qualquer iniciativa que vocês tiverem no Iraque, eu vou participar. O cara pegou, na hora, ele falou assim: eu estou tirando do meu bolso aqui, eu estou botando $1 milhão aqui. Um outro chegou e falou assim: eu estou botando $2 milhões. O outro falou assim: eu vou botar $10 milhões. Irmãos, nós fomos para o Iraque, onde o ISIS estava cortando o pescoço, e igreja e empresários fizeram algo no Iraque que eu nunca vi um socorro. Estourou a guerra na Síria, e nós fomos construir casas em Alepo, nós fomos construir casas em Damasco, nós fomos investir na Síria. Se eu falar para você o que tem acontecido pelo mundo afora, é impressionante. E o que hoje o Rodrigo, sua esposa, fazem, outros empresários, é essa união. Você viu aqui um empresário abrindo uma reunião junto com um pastor a seguir. Você já pensou que Deus pode estar querendo te abençoar seu negócio, abrir portas para você? Porque Deus pode ter muito mais para você do que apenas aumentar, te abençoar e você gerar empregos. Isso é sensacional. Para mim, só por um empresário ou alguém. Esse rapaz aqui com 21 anos foi fazer uma hamburgueria, só dele dar emprego para aquelas pessoas, para mim já vale. Se ele prosperar, já vale. Mas e se Deus quiser fazer algo muito maior? E se Deus quiser restaurar nossa nação? E se Deus tem uma cura de alguma maldição, de alguma coisa, de um país que parece que nunca decola?
E se for necessário uma ação espiritual de Deus para curar uma economia que parece que sobe e cai, você já notou que o Brasil parece que nunca levanta? Você já notou que o Brasil até parece que vai, mas parece que está sempre morto? Que está faltando um sopro, que está faltando uma bênção, parece que tem alguma coisa agarrando os nossos pés. E se o que estiver faltando for essa combinação? Desde aquele dia, eu comecei a olhar com outros olhos. Eu falo com os empresários da minha igreja: eu não quero um centavo seu, não é dinheiro que eu quero a sua inteligência. Eu quero que você me aconselhe, eu quero que você me ajude a pensar, porque você pensa de maneira para resultados. Eu preciso da sua velocidade, e nós temos trabalhado juntos. Nós estamos hoje plantando igrejas no Piauí, a região que é mais pobre do Brasil, o estado mais pobre. Não existe pobreza no Brasil como o Piauí. Por coincidência, e não é coincidência, é o menos cristão dos estados do Brasil, é o menos alcançado. Não é coincidência. E sabe como nós estamos plantando igreja lá? Com a vara unida, igreja e empresários. Só um projeto que a gente está fazendo lá, na área de negócios, na área de mel, 250 famílias hoje aumentam sua renda em cerca de R$4.000 por mês, produzindo mel que a gente exporta todo para o Japão. Um mercado ilimitado do melhor mel do Brasil, que eles só não sabiam. Nós providenciamos treinamento, estratégia de venda, equipamento, tudo para eles. E eles estão se esbaldando. Mas ao mesmo tempo nossa igreja está lotada, porque as pessoas estão vendo. Deus está fazendo alguma coisa. Deixa eu dizer para você, será que você não está precisando dar um nó também na sua vida? Não aquele nó que você já está acostumado, que te amarra, mas você não acha, empresário, que talvez você está precisando colar na igreja? Que você está precisando tirar essa separação, como se você achasse que negócios é negócios, fé é fé. Deus uniu para dizer: é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E às vezes, por causa dessa visão dicotômica, separada, você se permite viver no mundo dos negócios como tanta gente faz aí, e Deus não pode te abençoar. Porque você não vê que isso é sagrado também. E se você descobrir que para Deus é sagrado, e que te abençoar e fazer de você um líder empresarial é uma obra tão sagrada, abençoa tanto quanto uma obra de Judá. E se a gente entender que isso aqui, de estar nesse lugar, de receber conselho e buscar valores, e agora aproveitar tudo que você sabe fazer, mas misturar isso com valores, que você se compromete, e você faz desafio com Deus, e você vê que mesmo você obedecendo esses valores que outros dizem, você vai quebrar, você vê que Deus te abençoa, porque é fé. Que tal você olhar diferente? Então está aqui um pastor que trabalhei 16 anos no mundo dos negócios, e que hoje eu sou pastor, eu conheço os dois lados, mas nenhum deles se separa na minha vida. O que eu aprendi de um lado e o que eu tenho hoje eu uso, porque está amarrado, está junto, está colado, está cooperando. Então eu queria deixar esse desafio para você. O desafio de você visualizar e entender que isso que a gente está fazendo aqui, talvez seja a solução que Deus está bolando para curar o nosso país. Para curar um país que é, na sua origem, adoecido. Um país que precisa de uma cura moral. Um país que precisa de uma nova referência de cidadania, de empresariado, de negócios, de família e de igrejas também. E há um tipo de igreja como essa aqui, saudável, honesta, genuína, autêntica, que está se levantando e que está chamando você, que sabe fazer negócio, a fazer negócio, mas nos ajudar a levantar esse Brasil, a levantar essa nação,
a ver Deus soprando e fazendo desse povo do bem um exército, que vai ser a maioria, que não vai se omitir, que vai dizer, tem um jeito de fazer negócio, tem um jeito de vender, tem um jeito de comercializar, tem um jeito de tratar os empregados, tem um jeito de lidar com o governo, tem um jeito de lidar com as leis, tem uma maneira que eu posso fazer, que não me compromete meu coração, minha paz, meu sono e meu testemunho. Nós podemos fazer isso. Desde aquele dia, alguma coisa mudou no meu coração, e eu vejo de uma maneira diferente, e eu queria que você visse também. Desde 2015, nossas reuniões de pastores nunca mais foram de pastores. Nós vamos a vários lugares do mundo, agora acabamos de vir de Roma. Estávamos em Roma, pastores, sabe o quê? Empresários, de mãos dadas, dizendo, nós vamos mudar o mundo. Entra com a gente nessa, pensa maior. E para dar um testemunho para você sobre isso, eu quero que você vá lá no tempo de Jesus. Eu quero ir com você lá em Jesus. Isso que eu estou falando aqui, eu não pensei em falar. Eu lembrei ali, quando eu sentei ali. Porque eu fiquei olhando, eu falei assim, esse povo deve estar achando que nós somos doidos. Botar empresário dentro de uma igreja. Oferecer um lanche. O Edu foi me explicando como que vocês fazem, eu fiquei maravilhado. Eu falei, gente, Deus está unindo as duas varas aqui também. Isso é de Deus. Isso é de Deus. Eu pergunto para você, você está disposto a comprometer sua vida com o reino de Deus? Você está disposto a entregar seu coração, sua família, sua vida e sua empresa para Deus? Não adianta você entregar, não é, sua vida e não entregar sua empresa. Sua empresa é sua vida. Você já pensou que Deus pode estar querendo te levantar para algo muito maior do que você imaginava? E eu posso te provar isso. Eu tenho ali 15 minutos para falar com você, e eu quero falar com você, e agora então eu estou mudando o que eu ia falar, para falar com você sobre o primeiro seguidor de Cristo da história. Jesus veio ao mundo e todos vocês sabem, daí surgiu o cristianismo. E Jesus veio para formar um time de discípulos que depois levariam a sua mensagem, o seu testemunho a todas as nações. E quando ele vai chamar os seus discípulos, sabe quem ele chama? Se um pregador, um santo, um Deus, o Filho de Deus vem aqui na terra, então ele é o próprio Judá, ele é chamado o leão da tribo de Judá. Se ele vem para conquistar o mundo e para levar o evangelho a todo mundo, quem que ele escolhe? Você pensaria, ele vai chamar um pastor, ele vai chamar um rabino, ele vai chamar uma pessoa da mais pura, assim, teologia, alguém aprofundado nas coisas de Deus, um santo. Sabe quem foi que Jesus chamou primeiro para ser o seu discípulo? Um empresário. Você sabia que os primeiros discípulos de Jesus foram empresários? Pedro, Tiago e João. Sabe que eles eram sócios de uma empresa? Eles tinham 2 barcos, eles tinham uns 8 ou 9 empregados, além deles. Eles tinham uma sociedade com o pai deles. Eles eram empresários, pessoal. Você já imaginou que hoje Jesus pode estar aqui te chamando, segue-me, eu farei com você algo que você nunca imaginou? O primeiro discípulo, segundo a religião católica, o catolicismo, eles dizem, o primeiro papa, o homem mais importante, coluna do catolicismo e do cristianismo, Pedro, um empresário. E se Deus quer usar você, jovem, quer usar você, moça, com seu empreendedorismo, mais do que para você dar certo um pouquinho, mas para mudar o mundo? Eu sempre conto isso quando eu falo que a primeira vez que eu fui em Roma, eu saí um dia para passear e eu falei assim, eu
eu vou andando aí, fiquei encantado com tudo, porque Roma é maravilhosa, uma das cidades mais bonitas do mundo. Se não foi lá, vale a pena um dia você planejar ir. Mas eu estava andando por uma rua assim, bacana, e eu via placas, não é? Vaticano, eu queria chegar no Vaticano. Mas eu confesso, eu não estava preparado. Eu confesso, não tinha essa internet que tem hoje, e eu não fiquei lá olhando e tal. Eu estava numa avenida, e aí eu vi uma virada assim, estava lá, Vaticano, eu virei. Quando eu virei, eu quase paralisei. Eu vi mais de 300 colunas de mármores enormes, 7 metros de altura. Em cima de cada uma delas, uma estátua de um grande herói da história do cristianismo. No meio, a praça mais esplendorosa que eu já vi, eu nunca vi algo igual. Na frente, uma basílica gigantesca. Para mim, a maior obra que a mão humana já fez na terra. Eu nunca vi um piso daquele, eu nunca vi uma construção. Diz que as obras de arte que estão lá dentro da Basílica de São Pedro não tem preço, é incalculável. Lá dentro está a Pietà, por exemplo, mas ela é uma entre centenas e deve ter milhares de obras de arte, uma coisa impressionante. Você concorde ou não, é belíssimo. Você sendo afim ou não disso, é belíssimo. E quando eu estava lá naquele deslumbre, eu olhei para o lado, tinha uma estátua assim, de alguém com um rosto tão sério, e estava escrito, Praça de São Pedro. Eu levei um susto, porque talvez a maior homenagem que a terra já fez a um homem, fez a um pescador, rude, simples, dono de 2 barquinhos, lá na Galiléia, pobre, cabelo desgrenhado, talvez sem dente, musculosíssimo, porque os barcos eram de madeira, e ele ralava de sol a sol. Mas hoje ele está lá, na capital do mundo, na praça mais famosa, uma estátua dele, o mundo inteiro reverencia. Os imperadores, os czares, não é? Mais famosos, Pedro, Peter, o nome mais homenageado, um dos nomes mais comuns, de um homem que era um pequeno empresário, mas que quando uniu com Deus, quando fez uma aliança, quando atou sua vida com Deus, quando se ligou, quando se entregou, quando disse eu vou viver com Deus, foi muito mais do que um empresário, foi uma influência mundial. Quantas pessoas na sua época viveram e desapareceram, ninguém sabe que elas existiram, mas levantou o homem que se tornou eterno na história, reconhecido para sempre. Por quê? Porque ele foi muito mais do que um empresário. Ele percebeu que Deus podia ter algo maior para ele. Eu queria ler para você essa história rapidamente, e eu queria que você me acompanhasse. Está em Lucas, no Evangelho, no capítulo 5, e diz assim, certo dia Jesus, olha ele aí, estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia por todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Jesus era uma sensação. E ele foi ali naquele lago, viu à beira do lago 2 barcos. Jesus viu os barcos de Pedro ali. Ele viu os 2 barcos deixados ali pelos pescadores, nem falo o nome dele ainda. Mas estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, olha ele aí, ó. Simão, cujo nome depois Jesus passou a chamar de Pedro, que significa pedra, rocha, fundamento, aquele que é a base, aquele que por onde tudo ia começar, mas o nome dele era Simão, e pediu para Pedro que o afastasse o barco para a praia. Então sentou-se do barco e ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, ele disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e disse a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira. Eu pesquei a noite inteira, eu não peguei nada, não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo, porque você está falando para eu pescar de novo, eu vou lançar as redes. Quando o fizeram, ele, o seu sócio, seus empregados, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a se rasgar. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos,
ao ponto de começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: por favor, Jesus, afaste de mim, porque eu sou um homem pecador. Você já nos sentiu assim muitas vezes? Deus não vai querer nada comigo, não. Eu tenho feito tanta coisa errada. Por que Pedro falou que ele era um pecador? Como ele conduzia a vida dele? O que ele fazia? Ele disse: afasta de mim porque eu sou um pecador. Pois ele e todos seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Eles sabiam que era um milagre e que eles não mereciam. Ninguém está falando em merecimento. Jesus disse a Simão: não tenha medo de mim. Não tenha medo de andar comigo. Não tenha medo de se aproximar de mim. Você acha que eu quero te atrapalhar? Você acha que eu não quero o seu bem? Não tenha medo de mim. De agora em diante você será pescador, sim. Mas a sua pesca é diferente. O seu trabalho é diferente. A missão que eu tenho para você é muito maior do que o que você podia imaginar na sua vida. Eu te farei pescador de homens. Eles então arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Feche os seus olhos um minutinho. Feche os seus olhos. Diga assim: Deus, fala o meu coração. Abre os meus olhos. Tira de mim preconceito, mau entendimento, medo. Me faz entender a tua palavra. Deus, eu te peço, vem ainda neste lugar, nesse tempinho aqui, Deus, e fala ao nosso coração. Por favor, Deus, eu te peço, em nome de Jesus. Deixa eu dizer para você uma coisa, Deus está procurando hoje. Eu venho aqui para te dizer, Jesus está procurando sócios. Jesus está procurando pessoas que queiram parcerizar com Ele. Jesus está querendo entrar na sua vida e você entrar na vida dele. Jesus está atrás de pessoas para serem seus seguidores, seus discípulos. Sabe, de cristão o mundo está cheio e não muda nada. De gente que diz que é de Cristo, o mundo está lotado. De gente que vai na igreja no domingo, mas que não vive como um cristão, o mundo está lotado. Ele está procurando cristãos. Ele está procurando pessoas com quem ele possa realmente se unir para transformar esse mundo. Ele vê a situação do mundo e ele diz: tem jeito sim, tem jeito de restaurar. Nós podemos mudar o mundo, mas as pessoas têm que acreditar e têm que me seguir. Tem que ser para valer. Tem que andar comigo na sua vida, no seu casamento, na sua moral, nos seus negócios. Se você resolver largar tudo e me seguir, eu posso fazer de você algo impressionante. E nós temos que tomar uma decisão do que nós queremos na nossa vida. Ser um Zé Ninguém, conseguir umas coisinhas e ninguém nem sabe que você existiu, porque você teve lá sua casa mais bacana, ou você vai impactar o mundo, ou você vai ser alguém que faz uma transformação verdadeira, ou você amanhã, os outros vão ver uma praça no seu nome. Talvez isso nunca aconteça, mas no céu, o que você foi e viveu vai ser falado. Sabe, Deus está procurando esse tipo de pessoa, como Jesus estava procurando pessoas para serem os seus discípulos. E para escolher os seus discípulos, Jesus estabeleceu algumas condições. Talvez você não observou, mas a história que eu acabei de contar, você viu como ela terminou. Terminou Jesus tendo selecionado o seu principal discípulo. A partir daquele momento, Pedro entrou com ele. Então, na verdade, Jesus aproximou daquela praia de propósito. Jesus aproximou sem ninguém notar. Ele estava aplicando um teste. Ele estava procurando ver se aquela pessoa conseguia ou preenchia aquilo que ele esperava. E talvez você veio hoje à noite aqui pensando: vou num culto de empresário, vai ser legal, vou trocar uns cartões, quem sabe eu não vendo alguma coisa e tal. E talvez você nem sabe que Jesus está aqui e Ele está tentando pegar você. E Ele está atrás de você. E Ele estava atrás de Pedro. Talvez ele já passou por outras praias. E muita gente talvez chegou e falou: sai, não está perturbando, sai daqui. Porque conta a história que Pedro estava ali costurando as redes. Por quê? Tentou pescar a noite inteira e não pegou nada.
Quando ele agora volta a pescar, porque Jesus falou para ele voltar a pescar, o barco dele fica lotado. E tem muita gente que vem para Jesus falando, oba, oba, oba. Com Jesus o barco fica lotado. Sim, pode ser isso mesmo. A diferença entre estar com Jesus ou estar sem Jesus é claro nessa história. Tudo bem, já serve, mas ele quer muito mais do que isso. Pedro tinha tentado pescar a noite inteira e não pegou nada. Ele está cansado, irritado, bravo. Talvez ele precisava pegar o peixe, ele precisava pagar uma conta, ele precisava levar o almoço para casa, ele precisava pagar seus empregados, ele estava desesperado. Você já sentiu assim? Ele estava desesperado, não pegou nada. Talvez como você, tentou, montou, esforçou, fez marketing, fez campanha. Ele falou, eu me esforcei a noite inteira, eu não peguei nada. E é lógico que Deus mandou os peixes esconderem. Deus não queria que Pedro pegasse mesmo não, para ele poder estar no ponto certo. E aí Jesus chega lá na praia dele. Só que ele não vem sozinho, ele vem com a multidão atrás, pisando nas redes todas, embolando, rasgando. Pedro está uma fera, invadiram a minha praia. E ele está irritado. Para você ainda poder imaginar mais, Jesus está ali, vê o barco dele encostado aqui, aquela multidão aqui assim para ele falar, então ele vê naquele barco um palco para ele subir, e ele vai e sobe em cima do barco do cara, todo sujo, vira e usa o barco. Pedro está ali costurando a rede, e ele ainda fala assim, ô Psyu, ô Zé, né? Como se não conhecesse, empurra o barco um pouquinho mais para a água, para esse povo poder chegar até o limite. A água está aqui, para caber mais gente, porque a praia ela é bem estreitinha. E aí ele sobe em cima do barco, e de lá ele fica pregando, e Pedro está aqui, ouvindo, mas está aqui. Nota, ele já tinha subido esse barco no rolete, não tem motor não, pesadíssimo. Ele está exausto, tentou a noite inteira, está irritado, está bravo. E Jesus fala para ele, empurra. E ele empurra. E ele empurra. Sabe, Jesus está procurando hoje pessoas que Ele possa usar para mudar o mundo. E às vezes a gente pensa que Ele está procurando assim, né? Talvez você pense que quem Ele quer é pessoa perfeita, com a moral a toda prova, um gênio, um santo. Mas sabe o que Ele começa procurando? Alguém com disposição para trabalhar. Com disposição de trabalhar. Sabe por que Jesus sobe no barco dele? Para testar. Para ver se ele vai falar assim, pode sair daí. Sai do meu barco. Ou ele, mesmo irritado, mesmo bravo, mesmo frustrado, diz, fica à vontade. O que eu tenho é seu, pode usar. Primeiro tipo de característica que Deus está procurando ver é se você tem disposição de servir. Porque se você vem atrás de Deus para Ele te servir, para Ele te dar tudo, para Ele te dar a venda, para Ele, não. Primeira coisa, se Ele vai te abençoar é, o que é seu é dele. Porque ele sobe no barco de Pedro, ele sobe no barco de Pedro, e Pedro, mesmo bravo, cansado, 10 horas, doido para ir para casa, ele deixa Jesus subir no barco dele. Jesus pode entrar no seu negócio, Jesus pode usar a sua empresa, Jesus pode usar a sua vida, seus talentos, sua família, sua casa pode ser dele. A primeira coisa que ele procura é se você tem disposição para servir. Mas quando Jesus acaba de pregar, talvez como um agradecimento, ele fala assim, agora é o seguinte, vem cá para o barco, eu vou descer, lança a rede ali, ali, 90 metros ali, que você vai pegar peixe. Ele fala assim, você é carpinteiro, não é carpinteiro? Ah, é, carpinteiro. Eu sou pescador, meu avô era pescador, meu pai é pescador. Eu olho aqui, eu já sei que não tem peixe, eu tentei a noite inteira. Os peixes foram embora, não tem. E Jesus fala o quê? Joga. E ele fica assim, você jogaria? Segunda característica que Jesus busca num homem, numa mulher que Ele quer usar e abençoar. Você sabe obedecer? Você segue instruções? Porque se você vai fazer só o que você pensa, e se você vai conduzir seu negócio pela lógica humana, você nunca vai fazer milagre.
Você nunca vai. Se Deus vai poder soprar para você algo sobrenatural, na sua cabeça tem que ter uma coisa muito clara: eu preciso seguir aquilo que Deus fala para eu fazer, mesmo que não me pareça correto, mesmo que não faça sentido. Quem é que vai pescar às 10 horas da manhã, o sol a pino, com essa barulheira aqui na praia, e logo ali que eu já tentei, mas ele fala assim: olha, eu sei que não tem peixe, eu já tentei, mas só porque você está falando, eu acredito na sua palavra, eu vou. E levou um susto. Quando ele jogou a rede quase vira o barco dele. Ele teve que chamar outro barco. Eles vieram assim, devagarinho, para não afundar de tanto peixe. De tanto peixe. Eu pergunto, você está disposto a de tal maneira ligar sua vida com Deus, que aquilo que Deus fala para você, Ele te abençoa? No meio de empresários é difícil a gente falar isso, mas você estaria disposto para honrar o Senhor, pagar os seus impostos? Por causa de honrar o Senhor, você pagar diferente para os seus empregados? Você está disposto a criar um ambiente diferente na sua empresa? Você está disposto a competir de uma maneira justa, correta, não é? De uma maneira correta? Você está disposto a abraçar o Fair Trade como um modelo, e todos os outros fair que você pode fazer, e meio ambiente, e tudo mais? Porque Jesus disse, joga a rede ali. E ele pegou uma quantidade de peixe, por quê? Porque era a palavra de Deus. Sabe, nós temos perto de nós, louco para andar conosco, o Criador, o dono das estrelas, que criou as galáxias, o Deus que sabe o passado, o presente, o futuro, que sabe o que acontece, que conhece tudo, ouve tudo, sabe tudo. Ele quer estar junto com você, Ele vê o peixe que você não vê, e Ele diz, pode jogar ali. E você não quer, você fala, não, essa hora não tem mais não. Quanta gente não foi discípulo dele, quanta gente perdeu aquela estátua, quanta gente perdeu de se tornar história, porque disse, bobagem. E quantos de vocês estão aqui dizendo, que bobagem esse negócio de igreja, esse negócio de Jesus, esse negócio de ser empresário cristão, que bobagem. Ótimo, é uma escolha. Mas esse Pedro vai dizer para você, cara, pensa bem. Mas quando Pedro pega aquele barco lotado, e ele vem devagarinho, e ele encosta, ele nem espera o barco pisar na água. Ele pula do barco, e Jesus está lá todo alegre, vendo aquele barco lotado. Sabe o que eu acho que ele fez? E foi o que ele fez mesmo? Ele foi direto. Lembra, gente, isso aqui tem centenas, talvez milhares de pessoas, estava todo mundo, era uma multidão vendo tudo. Isso tudo aqui que vocês estão vendo, não era só eles dois não, estava todo mundo aqui na beira da praia assistindo ao vivo e a cores, a chamada de um empresário para se tornar um discípulo. E quando esse empresário, com a maior pesca da vida dele, já viu o pescador quando pega peixe? Já viu o peito inchado, o orgulho, como eles mostram o peixe, a alegria, o entusiasmo, a maior pesca da história, a maior pesca daquela vila, a maior pesca daquele mar, ninguém viu aquilo, só peixão. O povo está pegando peixe, Pedro pula do barco, ele vai onde Jesus está e ele ajoelha aqui, ó. Ele ajoelha e fala assim, Senhor, vai embora, eu sou um pecador, vai embora. Ele diz assim, afasta de mim. Sabe o que ele está dizendo para todo mundo que está vendo? Não fui eu não. Você acha que eu que fiz isso? Tem algo sobrenatural, não tinha peixe. Ele se ajoelha dizendo, Ele é Deus, Ele é Deus. E se Ele é Deus, Ele é santo, e se Ele é santo, eu sou sujo. E ele vê sua pecaminosidade, e ele fala, vai embora porque eu sou sujo. Olha o que está acontecendo. Esse homem está entendendo tudo a seu próprio respeito. E ele dá toda a glória a Jesus. Ele diz, foi ele, gente. Ele é que é o cara, eu não sou o cara não. Eu não sou o cara. Quantos de vocês, quando começa a ter um sucesso, falam, eu sou o cara. Minha empresa é a cara. Sabe, quer testar o caráter de um homem? Dá sucesso para ele. Quer testar o caráter de um homem? Dá um pouquinho de poder para ele. Quer testar um caráter de uma mulher? Dá um dinheiro para ela. Pedro encheu da grana, a maior
pesca, vou pagar minhas dívidas, vou chegar em casa, minha mulher vai, nossa, eu vou quitar tudo, eu vou comprar um barco novo. Ele não está nem pensando nisso, ele está dizendo, eu tenho que dizer para todo mundo que foi ele. Às vezes você passa por aí e não entende, por que tem algumas empresas que botam um outdoor, não é? Dizendo, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, e às vezes você fala assim, esse povo doido, é Pedro dizendo, não sou eu que fiz isso aqui não, sabe, ele está dando a glória para Deus. Primeiro teste, você serve ou só quer ser servido? Você está disposto a botar o que você sabe, seu talento, sua inteligência, para servir o reino de Deus e mudar o seu país e abençoar vidas? Claro que você vai ganhar, claro, mas esse não é seu objetivo, você quer servir a Deus? Segundo lugar, você está disposto a seguir as instruções do Deus que lidera o seu negócio e a sua vida? Você, quando estiver fazendo sucesso e brilhando, você se ajoelha e diz para todo mundo, é o meu Deus que tem me abençoado, é Ele que tem me abençoado. Sabe, quando eles estão ali no meio daquele peixe maravilhoso, e a pescaria, já viu o pescador com rede? Vai botando os peixes, tem aqui o que? O mercado já está aqui, o povo meteu a mão no bolso, não é? O povo pegou as carteiras e falou assim, eu quero peixe aqui, duzentão, eu quero aqui, hoje vai ter peixe lá em casa e tal, e eu vou comprar peixe. Todo mundo com o dinheiro na mão, lembra? Estava todo mundo aqui, então Jesus deu a pesca e deu o mercado. É assim que Ele faz. Quando Ele está vendendo ali, eu imagino que Jesus está, olha aquele peixe, olha ali. Eu tenho para mim, que Jesus botou a mão assim no ombro de João e Pedro, e falou assim, uau, olha aquele peixe, que pescaria, mas lembra da história? Ele falou assim na história, muito legal pegar peixe, mas e se eu te disser, que eu tenho para você um projeto muito maior? E se você acreditar que minha visão a seu respeito é muito maior do que a sua? E se eu disser que eu acredito em você mais do que você acredita? Porque ele diz assim, você é um pescador de peixe bem sucedido, mas eu quero fazer de você um pescador de homens. Ou seja, você não está aqui para esse produto, você está aqui para transformar peixe desse tamanho assim, eu te farei pescador de homens. Sabe, gente, não tem nada mais importante para Deus na face da terra do que o ser humano. E se Deus quer te abençoar, Ele quer ter certeza que aquilo que você vai fazer é para o bem desses peixes aqui. E que você vai usar o seu testemunho, a sua bênção, a sua vida, para buscar pessoas para Deus, para atrair pessoas para Deus, usar o que você tem para pescar peixes para Deus, para trazer gente que está fora, que está no chão, que está na sarjeta, que está no buraco, e trazer para Deus. Ele fala, eu te farei pescador de homens. Esse é o quarto teste. Se foi servir, se foi obediência, se foi, não é dar a glória, agora é a visão maior. Você tem lá na sua empresa, a visão da minha empresa é ser a maior empresa de telemarketing do Brasil, a maior tal. Deus está dizendo, a sua visão maior tem que ser pescador de homens. Essa empresa é minha, mas é a serviço do reino. Deus está louco para encontrar pessoas que estão dispostas a fazer isso, e Ele está pronto para abençoar. Ele está pronto para encher seus barcos, se você passar no teste de uma visão maior. Mas ao final, a história termina com Jesus dizendo, eu farei de você pescador de homens. Sabe o que Jesus faz? Ele vai embora. Ele vai embora. Ele não fala nada. E ele afasta deles e começa a andar. E ele vai indo embora. E Pedro está lá, cheio de peixe, os peixes pulando. E todo mundo, me dá esse, 2, 3. E a latinha cheia de dinheiro. As moedas caindo, e ele pensando, barco novo, pago minhas dívidas, vou dar um presente para minha mulher, vou pagar meus empregados, Só que Pedro está indo embora. Jesus está indo embora, e Pedro está ficando lá longe. E aí Pedro vai olhando Jesus indo embora, e ele fala, e agora? Eu vou ficar só com a minha empresa? O que é mais importante para mim? É meu barco, meu peixe, ou é Ele? E aí o texto diz assim, que deixando tudo,
deixando tudo. Ele larga seu barco, larga a maior pescaria da sua vida e vai seguir Jesus. Não significa que todo mundo vai largar a sua empresa, não é isso que eu estou falando. Mas o que ele fez? Ele renunciou a algo. Ele falou assim: quem não renuncia a alguma coisa não pode ser meu discípulo. Não pode ser. E quando a gente renuncia a alguma coisa, e alguém diria assim: pô, que história horrorosa, agora que estava tudo bem. Eu falei: cara, você não lembra de Roma não? Você não lembra da Basílica? Você não lembra o lugar que Deus deu para esse cara? Entrou entre os 10 homens mais influentes da história, um pescador ignorante, iletrado, um Zé Ninguém. Deus o levou para a glória, Deus o fez uma marca na humanidade. E você acha que aquele barquinho que ele deixou, um pouco de peixe? Sabe por que a gente vive uma vida tão pequena? Porque a gente se agarra numa visão menor. A gente se agarra num pecadinho, a gente se agarra num prazerzinho, a gente se agarra num orgulhozinho, e a gente perde tudo que Deus tem para nós. Pensa nisso quando você estiver fazendo suas escolhas. Pensa nisso, o que você quer, a quem você quer agradar. Você vai viver uma vida para que um dia sua empresa aparecer num anúncio, numa revista, ou você até virar uma capa. É isso que você quer, ou quer ser aplaudido pelo céu? E quer ver Deus dizendo: aquele e aquela lá fizeram a diferença. Pedro fez a diferença. Pedro fez a diferença. Sabe o que Jesus viu naquele homem? Ele viu naquele homem alguém tarado para servir. Ele viu naquele homem um homem obediente. Ele viu nele humildade, a ponto de se ajoelhar diante de Deus e chamá-lo de seu Senhor. Ele viu naquele homem uma visão maior, uma razão para a minha vida, um sentido para a minha existência. Ele viu naquela vida alguém que estava disposto a renunciar a alguma coisa ali imediata para ter um ganho para sempre. E você? Eu venho aqui hoje para dizer para você: Deus está fazendo alguma coisa, e Ele está regimentando pessoas que querem fazer história com Ele. Gente que quer sim usar seu dom, seu talento, mas para algo mais do que só um resultado imediato, para um projeto maior de Deus. Um dia eu disse tchau para a minha empresa, fiz com lágrimas. Eu amava o que eu fazia. Eu amava. Eu abri mão de um monte de coisa. Ganhos imediatos eu abri mão por anos. E até hoje. Eu não chego nem perto. Meus colegas, todos são CEOs e todos, às vezes me chamam, eu fico envergonhado quando eu paro minha furreca perto deles e a casa deles. Mas quando eu vejo minhas filhas, quando eu vejo meu lar, quando eu vejo minha casa, quando eu vejo a minha igreja, milhares de pessoas, quando eu vejo minha cidade, eu falo: valeu a pena. E quando eu chegar no céu, a Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou na imaginação de homem algum, que Deus está preparado para aqueles que, como Pedro, renunciam a alguma coisa por Ele. Hoje eu quero que você entregue mais do que a sua empresa, eu quero que você entregue sua vida para Deus. Eu te desafio a entregar a sua vida, eu desafio você a entregar a sua vida a Deus, a você falar com Ele: Deus, eu quero amarrar minha vida com Judá. Eu sou Efraim, eu sou fértil, eu sou criativo, eu sei fazer negócio, mas eu quero amarrar minha vida com o seu projeto. Eu quero me comprometer para onde você está indo, eu quero ir com você. Eu vou seguir você porque eu quero ir com você. Eu quero seguir seus passos, eu quero seguir seu modelo. E Deus vai falar: beleza, mas faça uma empresa conforme meu modelo, e nós vamos mudar o mundo. Eu sou absurdamente otimista. Eu creio que o Brasil está num liminar, e talvez só falte você. E talvez Deus tenha que primeiro mudar seu coração, sua vida, você por dentro, para depois mudar você por fora. Talvez Ele tenha que soltar aquilo que está te prendendo, para depois você poder voar. Talvez isso, e é por isso que eu quero orar com você. Desculpa se eu não dei uma palestra para você sobre mordomia, sobre empreendedorismo, criatividade cristã. Era o que eu pensava falar. Mas Deus falou no meu coração: chama eles para uma visão maior. Apaga a visão que você escreveu para a sua igreja. Apaga. Põe 4 zeros lá. Põe 10 zeros. Multiplica, porque Deus tem algo muito maior para a sua vida.
Porque Deus não é um deusinho, Ele é o Todo-Poderoso. Se Ele pegar a sua vida, sabe? O mundo está esperando ver o que Deus pode fazer através de uma mulher ou de um homem que entregar tudo para Deus. O mundo está esperando para ver. Deus está com seus tesouros cheios, pronto para derramar em alguém que diz: eu abro mão de uns peixinhos aqui, eu abro mão de uma pescaria por uma coisa muito maior. E a gente se apega em ninharia, a gente se apega nos pecadinhos de estimação, nos medos de Deus. Não tenha medo, Ele disse. Não tenha medo, eu não vim aqui para te estragar, eu vim para te ajudar. Eu vim para te encaixar no seu destino, eu vim para te dar um alvo. Eu vim para mudar você por dentro, para depois você poder mudar o mundo por fora. E é assim que Deus faz. Você quer ficar de pé, por favor? Jesus está aqui hoje. Ele está aqui. Você passa no teste dele? Você passa no teste? Eu tenho menos 10 minutos para orar, que era para eu acabar 9h30. Eu tenho menos 10 minutos, então vou ter que fazer a oração mais afoguetada que eu já fiz na minha vida. Por isso eu não posso enrolar com você. Eu quero chamar todo homem e toda mulher que está nesse salão todo, incluindo eu, incluindo os pastores, incluindo o fotógrafo, incluindo o tecladista, incluindo o som, o cameraman, incluindo cada um de vocês. Eu estou chamando você. Renda sua vida para Deus. Entregue sua vida para Deus, não fuja dele. Eu sinto Deus falando no meu coração: não tenha medo de Deus. Deus te ama como você não imagina, te conhece tudo, tudo de você. Ele que te fez. Não tenha medo de Deus. Ele não veio para te condenar, Ele não veio para desmanchar seu prazer, para roubar tudo de você. Ele não é ladrão, não. Ele não é ladrão. Ele é o doador. Ele é o abençoador de todas as pessoas. Ele tem um plano para você muito maior. Ele acredita mais em você do que você acredita. Ele quer destravar você. Quanta gente hoje é trilionária e não sabe como fazer para acabar com sua vida. Quanta gente hoje é trilionária e destrói sua vida, sua família, sua moral por causa disso. Não vale a pena. Deus te dá isso leve. Deus te dá isso sem remorso. Deus te dá isso com alegria. Deus te dá isso de forma abençoada. Não tenha medo de Deus. E eu queria que você, sendo já um super crente, ou nem cristão você é, nem liga para a religião, mas eu quero te dizer, independente da sua cor religiosa, eu queria que você hoje se aproximasse de Deus. Encosta sua vara na dele, sua fertilidade, sua força, encosta nele. Faz uma aliança com ele. Faz uma aliança com Deus. Faz um test drive com Deus. Se não funcionar, depois você joga fora. Mas anda um mês com Deus. Anda um mês com Deus na sua vida. Fala: eu vou andar um mês com Deus. Se depois de um mês sua vida não mudou, você pode jogar Deus na primeira lixeira que você tiver. Mas faz um test drive. Você vai ver a surpresa que é. Pedro nunca arrependeu de seguir Jesus, como você não vai arrepender. Um mês é mais que o suficiente para você saber: Ele é o Deus verdadeiro. O que aconteceu comigo desde que eu entreguei minha vida para Ele, nesse mês, nunca aconteceu antes. Nunca aconteceu antes. E Deus vai dar para você pescas maravilhosas, mas Ele vai cobrar de você entregas também. Uma outra maneira de fazer negócio. Tem coisa que você vai ter que parar. Tem gente que você vai ter que parar de fazer. Tem esquema que você vai ter que parar. Mas Ele fala: pode largar, porque eu tenho muito mais para você. Você acredita nisso? Eu acredito e arrisco o meu pescoço nisso. Eu tenho vivido isso. Eu tenho vivido, eu não me arrependo nunca. A melhor decisão que eu tomei na minha vida foi me entregar para Deus. Eu falo com você que está mais distante, mais ali na sua. Deus está olhando para você. Deus está chamando você. Eu quero fazer uma oração. Quero fazer uma oração por todos aqueles que precisam de uma oração. Mas eu quero fazer uma segunda oração. E eu vou fazer 2 orações. E a segunda oração é por você, que precisa entregar hoje sua vida para Deus. Que precisa perder o medo e entregar. Então eu vou fazer a primeira oração para você que
sabe que Deus está te pedindo algo, você já entregou sua vida para Ele, mas você está precisando de uma virada aí. Está pescando, pescando, não está pegando nada. Está precisando mudar a abordagem, está precisando de uma revelação de Deus, está precisando de uma graça especial. Levante sua mão, eu quero orar por você. Se você quer ser abençoado nessa noite, se você fala, eu preciso que Deus olhe por mim, eu preciso que Deus mude uma situação muito difícil que eu estou vivendo, eu preciso de um socorro do Todo-Poderoso, eu preciso que Deus toque na minha mente, na minha empresa, na minha família, alguma área que você precisa. Deus pode, e Ele está olhando para você e Ele te conhece. Pai, eu oro por essas pessoas de mãos levantadas. Talvez a maioria já é um cristão, já frequenta uma igreja, já tem um compromisso com o Senhor, mas está enfrentando lutas tão grandes. Pai, eu vim de Belo Horizonte aqui para dizer para essas pessoas que Deus tem um plano maravilhoso, que Deus tem algo extraordinário. Eu vim de longe para dizer que Deus está abrindo o céu sobre a sua vida. Clama a Deus agora, diga: Deus, socorro, Deus olha por mim, Deus me guia, Deus me abençoe, Deus, eu preciso de Ti. Senhor, faz um milagre na minha vida, me dá uma pesca maravilhosa. Senhor, muda o cenário da minha vida. Senhor, eu tenho andado frustrado, raivoso, raivosa, nervoso, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei como eu vou chegar em casa, porque eu não pego nada. Senhor, eu quero pedir, muda a minha história, muda a minha história. Tem compaixão de mim, Senhor. Pai, eu abençoo cada mão levantada, cada situação e cada história por trás dessa mão. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Então, Deus, na medida da necessidade, libera graça, libera poder, faz maravilha na vida desta pessoa. Eu peço em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Eu quero fazer uma segunda oração por você que ainda não tem andado com Deus, mas você sabe que Deus está te chamando hoje, que Ele está falando com você: me segue. Ele está chamando seguidores, empresários que se tornem seguidores de Jesus. E eu quero muito rapidamente falar com você. Se você hoje quer entregar sua vida para Deus e fazer um test drive, uma experiência com Deus, levante a sua mão também, eu quero orar por você. Deus te abençoe, Deus abençoe vocês, Deus abençoe. Quem mais? Levante sua mão. Deus abençoe, Deus abençoe você. Eu quero orar por você, eu quero orar por você porque eu sei que Deus tem algo a fazer na sua vida. Levante sua mão bem alto para o Senhor, porque eu sei que Deus está tomando a sua vida nos braços. Eu sei que Deus vai fazer uma nova história na sua vida. Eu sei que Deus quer começar algo novo com você. Ele não te trouxe aqui para brincar com você, mas para salvar você, para abençoar você. Levante sua mão e eu quero orar por você também. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por cada um que nesta noite também está levantando a mão e dizendo: Senhor, entra na minha vida. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor, eu quero amarrar minha vara no Senhor, colocar minha vida na tua cruz. Eu quero, Deus, entregar minha vida, minha família, minha empresa, o que eu sou. Deus, perdoe o meu pecado, me ajuda, Senhor. Pai, eu oro por cada um e peço agora que o Senhor ilumine o entendimento, que o Senhor opere um milagre no seu coração, que o Senhor abençoe, Pai, a cada um que levantou a sua mão. Por favor, Deus, cada um que levantou a sua mão, eu peço, Deus, em nome de Jesus, abençoa, salva, perdoa, começa de novo, faz uma praça no nome dEle, pelo menos no céu, Pai. Como filho do Senhor, abençoa, muda essa história, muda o rumo, Pai, da vida profissional e sopra vida sobre esse osso seco, sopra vida e restaura, e usa cada mão levantada para abençoar muitas e muitas vidas. Prospera, Pai, orienta, conduz, faz maravilha na vida dessa pessoa. E eu oro, Pai, por esse encontro de empresários. Senhor, que desse núcleo de fé aqui saiam grandes empresários, saiam revoluções comerciais, saia, Pai, milhares de empregos, que aqui seja um núcleo de mudança no nosso país, para influenciar a educação, as famílias, para prosperar nossa nação.
Pai, abençoa, Deus, essa sementinha que está aqui às segundas-feiras. Ó Deus, segunda-feira, toma essa semente e multiplica isso, Pai. Espalha pelo Brasil. E, ó Deus, eu te peço, redimensiona, reconfigura, Deus. Ó Deus, o empresariado brasileiro, Pai. Nós queremos, Pai, um empresariado de caráter, um empresariado, Pai, altruísta, um empresariado, Pai, de desenvolvimento de longo prazo. Abençoa o nosso país a partir desta igreja. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Pastorzão, você vai chamar esse povo aqui? Então tá bom. Muito obrigado, gente. Um beijo, Deus abençoe. Glória a Deus, coisa maravilhosa. Gostaria de convidar todos os queridos que ouviram essa mensagem e hoje entregaram a sua vida ao Senhor.